Vamos conversar agora com o prefeito da Serra. Eles estão anunciando um plano de arborização que eles estão chamando de corredores verdes para o município. Ei, prefeito Everson Meirelles, bom dia. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Tudo Bom bem, obrigada aí pela sua ouvintes. participação, hein? Eu que agradeço mais essa oportunidade à CBN. Ô, prefeito, o senhor também está fazendo esse álbum de figurinha da Copa? Fernanda, sabia que eu e minha esposa estamos fazendo para o meu filho está com 7 meses. Eu e aí, sei. eu e minha esposa estamos fazendo o álbum de figurinha para ele ter como memória. Pois é, e o desafio de hoje, né? Tudo tem um desafio, né, Everson? E um deles é esse papelzinho que é colado atrás da figurinha. Eles chamam de liner. Esse papel não se recicla no lixo comum. Ele demora 100 anos para se degradar, você acredita? Olha só, então nós temos que ter muita responsabilidade com a destinação desse papel. É. E aí, falando um pouquinho dessas ondas de calor, né? O que a gente pode esperar desses movimentos extremos e climáticos? O estudo do IBGE, inclusive, do ano passado, né, com base nos dados do censo, eles mostram que as nossas cidades elas têm muito concreto e pouca árvore, não é isso? Verdade, Fernanda. E é justamente por conta desse dado e olhar tão sensível para as nossas cidades que nós lançamos o nosso plano de gestão da arborização urbana da Serra, que visa justamente aumentar a vegetação, reduzir os impactos dessas ilhas de calor e, com certeza, promover mais qualidade de vida para a população da cidade da Serra. Essa é a nossa missão do nosso plano de arborização da Serra. Como é que vocês conseguiram mapear aí? Que árvores que devem chegar e onde? Veja bem, Fernanda, nós elaboramos o nosso plano de arborização com equipe própria. São, em sua maioria, servidores efetivos da cidade que estudaram os locais adequados. Na verdade, nós já até iniciamos pela Avenida Paulo Pereira Gomes. Nós fizemos o plantio ali de 500 mudas, iniciando esse plano de arborização, e nós estamos agora avançando para a Avenida Porto Dourado. E esse plano de arborização, nós elaboramos toda uma cartilha orientativa para os nossos servidores internos no ato do plantio, mas também ela é disponibilizada para a população da nossa cidade, aqueles que desejam participar do plantio, desejam participar desse plano de arborização. Ela é orientada qual espécie, em qual local, que vão ser adequados para aquela via, para aquela calçada, para que nós tenhamos um plano de arborização harmônico com o desenvolvimento urbano da cidade. Você está falando do morador plantar na sua calçada, na sua casa. Quais são esses limites, prefeito? O primeiro passo que nós estamos avançando no plano de arborização somos nós mesmos, enquanto poder público, fazendo o plantio adequado nas grandes avenidas. Como eu falei, nós já finalizamos na Paulo Pereira Gomes, vamos agora fazer o plantio na nossa nova Avenida Porto Dourado. Ato seguinte, nós vamos iniciar um grande diálogo com a população da cidade. Aquele morador que deseja participar do plantio, ele tem toda a orientação na nossa cartilha, entendendo qual a metragem da sua calçada, né, se é uma avenida, se é uma rua de menor volume de trânsito de pedestres e veículos, quais são as árvores adequadas para aquele espaço, de maneira que ele possa participar do nosso plano de arborização. E aí na cartilha aponta qual a espécie adequada para cada ambiente da cidade. Até porque tem o desafio de plantar, mas plantar o certo, né? Para depois ele não destruir a calçada, a fiação e tudo mais. Esse é o grande desafio, Fernanda, plantar o certo, para que não haja nenhum prejuízo para a calçada, não haja prejuízo para a fiação que pode estar em cima dessa árvore. Nós estamos, inclusive, fizemos o convite e já tivemos um sinal positivo, e nós teremos a participação no nosso plano de arborização da Vale e da EDP. A EDP entra justamente para que nós possamos, em conjunto, estar tomando as decisões adequadas para que não tenha nenhum prejuízo à fiação. E, com toda certeza, também a zeladoria do município, né? Nós precisamos plantar as espécies adequadas que não também vá nos demandar cada vez mais a poda dessas árvores.
né? Então, sempre de maneira organizada. O aumento do plantio nas áreas verdes, nas ruas, nas praças, nos espaços públicos, visa justamente a melhoria da qualidade de vida, do ar e do nosso compromisso com as mudanças climáticas. Então, por isso, essa responsabilidade de saber a espécie adequada a ser feito o plantio. Vocês pretendem chegar a quantas mil mudas aí ao longo da iniciativa? Em um ano, a nossa meta é chegar a 10 mil mudas. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa meta. A partir de agora? Em 12 meses nós chegaremos. A partir de janeiro desse ano de 2026. Então, até o final, até janeiro de 27, a nossa meta são 10 mil mudas sendo já plantadas na nossa cidade. Uhum. E o bosque urbano, lá na rotatória do Ó? O bosque urbano, nós estamos já em fase avançada de planejamento, porque nós estamos sistematizando o nosso projeto do nosso novo teatro. Então, nós vamos ter a harmonia do nosso bosque urbano na rotatória do Ó, sendo finalizado com o nosso projeto do teatro na rotatória da Eudes Scherrer. Então, nós vamos sim iniciar o plantio também na rotatória da Eudes Scherrer, mas visando também o nosso passo importante, que é a construção do nosso teatro da rotatória da Eudes Scherrer, para que nós não tenhamos ali conflito de mais essa conquista também de cultura e fortalecimento da nossa cidade. Então, deixa eu entender, o bosque não será mais na rotatória por causa da chegada do teatro, é isso? Vai ser sim, nós teremos o bosque na rotatória, nós estamos finalizando o projeto do teatro para que o bosque seja adaptado, para que o bosque dialogue com o projeto do teatro, né? Então nós teremos o bosque e teremos o nosso teatro na rotatória da Eudes Scherrer. Uhum. Vocês já chegaram a um estudo aí, prefeito, de o quanto que essas, pelo menos 1000 novas mudas, né, elas vão diminuir a temperatura do asfalto, trazer um pouco mais de conforto térmico para o pedestre, para o ciclista, para as pessoas que estão ali em volta? Estamos avançando agora justamente quais são os impactos na emissão de carbono, quais são os impactos de redução de temperatura. Agora, ao avançar com o plantio, nós também vamos avançar nos estudos de qual o impacto que de fato isso, quais as conquistas para a população da nossa cidade. A Serra, Fernanda, nós temos um orgulho muito grande de ser o maior PIB do estado do Espírito Santo. Uhum. Nós não somos a maior arrecadação, somos o maior PIB, somos quem mais produz. E o que nós temos dialogado com a nossa equipe? Uma vez que nós somos quem mais produz, ou seja, é onde a indústria é pujante, a indústria é forte, então nós iniciamos o plano de arborização para que nós possamos justamente, da mesma forma que nós somos quem mais produz, nós temos que ter responsabilidade, tem a implantação e a iniciativa de responsabilidade ambiental. Então nós precisamos continuar a ser quem tem o maior PIB, nós precisamos continuar produzindo, melhorando a qualidade de vida, gerando oportunidade de emprego para a população da nossa cidade, mas tudo isso de maneira sustentável. Então são justamente esses os estudos que nós queremos apresentar à população. Olha, nós somos sim quem mais produz, nós geramos emprego através de todos os nossos polos industriais, mas todo esse crescimento ele se dá de maneira sustentável, respeitando o meio ambiente e proporcionando cada vez mais o crescimento da serra de maneira harmônica com o meio ambiente da nossa cidade. Prefeito, eu vou fazer aqui a observação do ouvinte Edson, morador aí do seu município, e ele diz o seguinte: falta um plano também que contemple as praças, tá? E uma observação importante, ele diz o seguinte: nessa estratégia aí, né, da cartilha, do que pode se plantar e onde, ele pergunta sobre o uso das palmeiras. Ele diz que são bonitas, mas não necessariamente são as que mais trazem sombra. É Marcos, né? Edson, isso. O Edson está correto. O nosso plano de arborização, ele avisa, não falta
já não falta mais um plano contemplando as praças, porque o nosso plano de arborização, ele visa sim, ele já contempla as nossas praças, os nossos espaços públicos, para além das nossas ruas e avenidas. Nós estamos trabalhando para que nós tenhamos condições de criar os corredores verdes, conectando todas essas áreas e, de fato, usando os nossos espaços públicos para que nós tenhamos cada vez mais o plantio adequado. Então, não só nas ruas, mas nas nossas praças e nos nossos espaços públicos também vão ocorrer o plantio das espécies corretas para aquele espaço. O Edson fez uma outra pergunta. Qual foi, Fernanda? Palmeiras e praças. O nosso plano de arborização não visa o plantio de palmeiras. De fato, são bonitas, mas o plano de arborização, até porque nós precisamos de fazer o estudo qual o impacto na emissão de carbono da cidade, então nós estamos plantando cada vez mais espécies que façam a absorção do carbono para que de fato possa emitir oxigênio no ar da nossa cidade. Mais ouvintes mandando perguntas, prefeito. Vamos lá, Patrícia, você conversou com? O Manuel está aqui com a gente, ele tem uma pergunta para o senhor, eu vou resumir aqui, prefeito. Bom dia, prefeito. Bom dia, Patrícia. Ele diz o seguinte... tem algumas ruas lá da Serra que tem calçadas muito largas e não tem árvores plantadas. E quando tem algum lugar que tem grama plantada, elas acabam secando porque não são regadas e morrem. Se o senhor passeia pelos bairros e percebe isso também? Correto, e é por isso que surge o nosso plano de arborização, porque justamente nós temos espaços que permitem o plantio de árvores, nós temos calçadas que permitem de maneira adequada o plantio de árvores, e agora nós estamos nos organizando para que tanto o poder público quanto o próprio morador possa participar desse plantio. Todos os nossos novos equipamentos na cidade, eles já estão nascendo com árvores adequadas para aquele espaço plantadas, então ele está correto, existe calçadas que nós temos a oportunidade de ampliar o plantio de árvores na cidade, e o plano ele nasce justamente para orientar e executarmos esse plantio em vários dos espaços que nós temos condições de executar com segurança. Mas eu acho que ele está pedindo para reforçar a rega, onde tem grama plantada, onde tem grama plantada em espaço público, prefeito. Também é importante nós reforçarmos de maneira em parceria, justamente que nós trouxemos a Vale para esse diálogo, para que nós tenhamos cada vez mais o instrumento necessário e, em parceria com a Vale, também ter condições de ampliar através da Secretaria de Serviços também a rega da grama, a qual ele está observando, mas quando a gente inicia o plantio das árvores, nós não podemos também deixar essas espécies, essas árvores plantadas em momento algum morrerem, né, perderem as suas vidas. Então, com toda certeza, nós vamos ampliar a rega através da Secretaria de Serviços. E a última pergunta, Adalberto? Do nosso ouvinte, José Jorge. Ei, Rádio CBN, eu tinha muita vontade, Minas, se algum prefeito também tivesse um local, um lugar qualquer aí, que plantasse alguma coisa para os pássaros comer. Observe que essas árvores aí só dão folha e sombra. Claro, é árvore, mas os animais, coitados, eles não têm o que comer. Árvores frutíferas, prefeito Everson, se elas também são contempladas? São contempladas no nosso plano de arborização em locais específicos. Nós precisamos ter muita responsabilidade. Nós não podemos, por exemplo, plantar árvores frutíferas em avenidas, porque daqui a pouco você tem um aumento de custeio para manutenção dessa avenida de maneira que ela esteja limpa. Então, nós temos sim a criação de pomares, nós temos sim a criação de a oportunidade de fazer o plantio de árvores frutíferas em espaços adequados. O nosso plano de arborização também orienta quais são os espaços que nós temos condições de fazer o plantio de árvores frutíferas. É isso. Queria te agradecer, Everson. Bom dia, viu?
Eu que agradeço a CBN. É importante nós destacarmos também, Fernanda, que nós temos dentro do nosso plano de arborização, nosso laboratório de corredores climáticos do cotidiano, que é justamente linkarmos o plantio das árvores, o avançar do plano de arborização com a mobilidade da cidade. E esse projeto nós vamos iniciar em Feu Rosa e em Vila Nova de Colares. Como é que a população acessa essa cartilha do que pode e o que não pode? Já está disponível no nosso site. Na aba Meio Ambiente, você acessa a cartilha e tem todas as orientações para que possa fazer parte do nosso plano de arborização da cidade. Ok. Bom dia, bom trabalho aí, hein? Bom dia, obrigado, Fernanda. Agradeço a CBN. Bom dia.